Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Esporte Guará. Olha, pelo lado do Juventude Samas, o técnico Marcinho Guerreiro projeta um confronto contra o Cavalo de Aço e fala sobre voltar a pontuar na competição. Já o Motoclube anuncia oficialmente o atacante Wallace Lima, que em 17 jogos marcou 12 gols pelo Papão. Além de anunciar um digital influencer para o restante da temporada, que também é jogador. Já pela Série B, o Sampaio Correia conseguiu arrancar um empate contra o Brusque fora de casa e somou mais um ponto muito importante em um jogo em que o goleiro Mota foi o destaque da partida. Tudo isso e muito mais agora depois do recado da Cirúrgica F. Andrade. Tá precisando de produtos hospitalares descartáveis, com qualidade e segurança? A distribuidora cirúrgica F. Andrade tem o que sua empresa precisa. Caixa de máscara cirúrgica descartável com 50 unidades por apenas R$ 35,00. Seringa descartável de 13 ml com agulha por apenas 80 centavos. Condições comerciais especiais para empresas. Cirúrgica F. Andrade. Orçamento pelo WhatsApp 3012-4400 www.cirurgicafandrade.com.br. Vamos começar falando sobre o Juventude Samas, lá de São Mateus, que perdeu em casa por 3-0 para o Motoclube e quer voltar, quer se reabilitar na competição contra o Cavalo de Aço. Mais um confronto maranhense já no final de semana, só que dessa vez o Juventude Samas ele viaja para receber o Cavalo de para jogar contra o Cavalo de Aço. O time do Imperatriz é que recebe o Juventude no final de semana. Quem conversou com a gente foi o técnico Marcinho Guerreiro, que, claro, não gostou nem um pouco da derrota para o Motoclube, ainda mais da forma que foi construída no segundo tempo. Projeta não só a semana de trabalho, mas também um difícil confronto contra o Cavalo de Aço. Estamos vindo de uma derrota, né, dentro de casa, onde a gente não esperava. A gente queria sim uma vitória, mas o resultado não diz que o que foi o jogo. A gente poderia também ter saído na frente no primeiro tempo. Tanto que terminou 0-0, tivemos algumas oportunidades, mas assim, não podemos lamentar, até porque, né, já temos o jogo novamente fora de casa contra o Imperatriz, uma equipe também que vem pontuando dentro da competição, empatou dentro de casa, né, com o Paragominas. Sabemos a dificuldade de jogar lá em Imperatriz, mas esse grupo aí está ciente do que tem que fazer. A gente espera fazer um grande jogo, né? A gente tem alguns reforços que vão chegar, né, que podem nos ajudar nesse jogo lá de Imperatriz, mas assim, ter tranquilidade, né? A gente sabe ainda que é uma competição que ainda falta 11 jogos, então assim, a gente tem que ter tranquilidade, fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado, como a gente, né, foi buscar um resultado lá em Palmas, mas agora sabendo que é um jogo mais difícil, um jogo de 6 pontos, que o Imperatriz também precisa vencer, como nós precisamos também, mas assim, a tranquilidade, né, trabalhar, né, o nome é isso, é trabalhar para a gente conseguir um grande resultado lá fora. Vou destacar alguns pontos aqui que é para Tadeu comentar com a gente, obviamente com os melhores comentários e sensatos do esporte maranhense. Primeiro, obviamente, um revés dentro de casa. O Juventude vinha de um resultado positivo fora de casa e não esperava perder para o Motoclube, ainda mais da maneira que foi, e realmente não deixou a comissão técnica nem um pouco feliz. Segundo, já fala novamente em reforços. O Juventude, o último reforço do Juventude apresentado foi o Luiz Guilherme, que estava no Motoclube no início do Campeonato Maranhense, foi utilizado por mais ou menos uns 4 jogos como titular, não rendeu nada do que foi esperado e agora se encontra no Juventude Samas. E o terceiro ponto em que o Marcinho Guerreiro fala e é de se destacar é que projeta sim um jogo difícil contra o Cavalo de Aço fora de casa, mas acredita na vitória. Tadeu Nunes, 3 pontos importantes a serem destacados. Seus comentários, por favor, sobre a fala do Marcinho Guerreiro. Você bem falou quando essa expectativa que foi criada depois no grande resultado fora de casa para o Juventude. Então o Juventude ia receber o Moto com aquele ânimo elevado, confiando na vitória do time do Juventude. Isso não aconteceu, o Moto foi lá, venceu com autoridade também, diga-se de passagem. E como bem nós conhecemos o Marcinho Guerreiro, com certeza lá o trabalho está sendo dobrado, o Fabão está cobrando também, além de trabalho dobrado, há uma cobrança também por parte da comissão técnica para que os jogadores demonstrem outra atitude dentro do campo. O Luiz Guilherme, o atacante, é um jogador interessante, um jogador que não deixou saudade no Moto, mas a gente que analisa o futebol, a gente sabe que ele tem um potencial para evoluir, né? Quem sabe nas mãos do Marcinho novamente no Juventude
esse futebol dele possa ser visto, ele possa apresentar o melhor futebol. Então, a perspectiva do time do Juventude são as melhores possíveis. E o Juventude está prestes a anunciar 2 contratações até logo mais. Se nós estivermos ainda no ar, nós vamos dar em primeira mão 2 contratações e uma rescisão, né? A qualquer momento, o marketing, a assessoria de imprensa do Juventude vai fazer esse anúncio e nós iremos anunciar aqui para vocês. Mas, de antemão, vai ser um grande jogo lá em Imperatriz. O time do Juventude está mordido, porque não vai deixar de pontuar, vai querer pontuar lá em Imperatriz. Imperatriz também deixou a vitória escapar já nos últimos minutos contra o Paragominas, vai querer também sua vitória. Então, os 2 times se conhecem, os climas, né, da cidade, calor para os 2 lados, o sol não vai ser só para o lado e a sombra para o outro. Então, eu acredito que vai ser um grande jogo, porque as equipes também já se conhecem. O técnico Marcinho Guerreiro, ele fala assim sobre um jogo muito difícil contra o Cavalo de Aço, justamente por esse resultado. Os 2 times vêm de resultados que não agradaram nenhuma das comissões. O Juventude Samas perdendo dentro de casa e o Cavalo de Aço deixando escapar ali nos minutos finais do segundo tempo. Uma vitória muito importante que colocaria com certeza o Cavalo de Aço na parte de cima da tabela. Quem também conversou com a gente do lado do Juventude Samas foi o Chico, o lateral do Juventude Samas, falando também da expectativa do jogo contra o Cavalo de Aço. A expectativa é a melhor possível. Creio e acredito nisso, que possamos sim sair com um vitorioso de lá, com resultado positivo, que é os 3 pontos, o que nós buscamos no dia a dia. Perdemos 3 pontos dentro de casa, mas agora é buscar fora. Acreditamos no trabalho dos preparadores físicos, da toda a comissão, dos atletas. Nosso grupo é muito qualificado e com fé em Deus vamos sair com a vitória. O Chico também, né, projetando uma expectativa boa para o jogo. O Juventude Samas vai se preparando. Amanhã temos bastante informações sobre o Cavalo de Aço. E como o Tadeu bem falou, a assessoria de comunicação do clube deixou toda a imprensa do estado em suspense, que vai anunciar até mais ou menos 12h30, mais ou menos. Tomara que nós ainda estejamos aqui ao vivo com vocês para dar essas informações em primeira mão. 2 contratações e uma rescisão do elenco. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta, Sampaio Correia e Motoclube. Estamos de volta com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Rapaz, vamos de Sampaio Correia, que jogou fora de casa contra o Brusque e conseguiu arrancar um empate que eu diria assim, heróico, principalmente por conta do goleiro Mota, que já é chover no molhado, o quanto que o goleiro Mota faz diferença sim no time do Sampaio Correia. Nós temos os melhores momentos do jogo que aconteceu ontem à tarde, às 16 horas, lá em Santa Catarina. O Brusque jogando em casa, obviamente, tentava buscar o resultado mais do que o próprio Sampaio Correia, até porque o Brusque vinha de uma derrota para o Vitória por 3-1. Já o Sampaio Correia vinha de uma vitória, né? Um time derrotado, um time que venceu na última rodada. O Brusque tentou jogar e Tadeu, enquanto a gente não consegue exibir os melhores momentos, o jogo bastante equilibrado assim nas ações ofensivas, mas o goleiro Mota foi destaque da partida, principalmente nos 15 minutos finais ali do segundo tempo, 15, 20 minutos finais. O time do Sampaio demorou se organizar, demorou criar aquele padrão, demorou ficar um time mais compactado dentro de campo. Enquanto isso, o Brusque tentava de uma situação ou outra tirar proveito disso, mas esbarrava no Mota. Quando o time do Sampaio conseguiu se organizar e conseguiu criar na última parte ali do campo, o goleiro também do Brusque teve algumas intervenções interessantes. Então foi um jogo muito parelho e até um tanto quanto nervoso, principalmente no primeiro tempo.
mas Sampaio demonstra nítida e clara evolução. É um time que está prometendo muito nessa Série B. Jogou com, até então, era um dos favoritos, né? O time do Brusque. E o Sampaio está a 1 ponto do G4 e a 2 do segundo colocado, se não me engano, é o Goiás. Então o Sampaio vem nessa evolução a cada dia, a cada jogo, e isso aumenta a confiança dos atletas no próprio na comissão técnica, no próprio treinador e no grupo também. Então é muito bom quando você vive o bom momento dentro do campeonato. E o Sampaio, a cada dia que passa, também se torna mais respeitado perante seus adversários. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar os lances do final do segundo tempo, que me parece que repetiu as imagens, mas foi o momento em que o goleiro Mota ele se sobressaiu em toda a partida. Ali faltando 5 minutos para acabar, nos acréscimos já, na verdade, 5 minutos de acréscimo que a arbitragem deu. Só se falou do goleiro Mota, porque foram ações ofensivas e chutes a queima-roupa, inclusive, de dentro da área. E Mota estava lá para fazer excelentes defesas. Queria fazer um comentário aqui, antes de a gente falar do Mota, sobre o Daniel Costa. Sim. Mais uma vez, o Daniel Costa, para mim, ele só aparece em bolas paradas. Quase marca um gol olímpico, uma cobrança de escanteio, depois uma cobrança de falta que, mais uma vez, bateu com maestria, assim como contra o jogo da Ponte Preta, mas não conseguiu marcar o gol, mas se espera muito mais do Daniel Costa. É o cara do camisa 10 que vem para criar o jogo, para armar as jogadas ofensivas, para botar a bola no pé de Ciel, na cabeça do Ciel, do Jean Silva, do Pimentinha, do Jajá, dos jogadores, dos atletas que estiverem no ataque e estiverem em campo defendendo a camisa do Sampaio Corrêa. E infelizmente o Daniel Costa, por mais que já tenha se entrosado um pouco mais, ainda não mostrou aquele futebol que a gente sabe que ele pode mostrar, que é o que trouxe ele para o Sampaio Corrêa. O Daniel Costa ele é diferente do Romarinho, são características diferentes. O Daniel ele faz o time correr, ele não corre junto com o time, né? Ele é aquela cabeça pensante, aquele cara que quando recebe a bola já sabe o que fazer, né? Ele consegue ter um raciocínio à frente. E muitas das vezes, como ele não tem aquela dinâmica, passa a impressão de ser um jogador com mais lentidão, mas o forte dele, como bem você falou, é a bola parada, quase faz um gol olímpico e quase acerta um gol também de falta, né? Isso ele até deu uma entrevista pra gente, que ele está procurando esse gol de falta já faz algum tempo, e bater bem na bola, ele bate. E ali ele vai ter uma segurança, porque tem o Ferreira e o André Luiz, ali ele vai poder se soltar mais um pouco. Outro esquema interessante é o Sampaio jogar com 2 atacantes. O Sampaio pode formar o meio de campo no losango, né? O André Luiz na cabeça de área, o Ferreira pela direita e o Daniel Costa pela esquerda, e mais à frente dos dois o Romarinho. Aí na frente o Ciel e o Jean Silva. Era uma formação interessante para receber o time do Botafogo em casa. Você ganha qualidade, ganha força no meio de campo e ganha qualidade. Uma vez também que, apesar do Botafogo estar atrás de Sampaio Corrêa na tabela, mas é um time qualificado, é um time que tem muito peso também no cenário nacional. Mas o empate fora de casa, o empate na situação que foi, uma viagem desgastante, clima adverso, o Sampaio Corrêa está de parabéns. Está vencendo em casa e está pontuando fora de casa. É isso que a torcida quer, é isso que todos querem, né? Ver o Sampaio pontuando e sempre ali na primeira página da tabela. Enquanto que o Daniel Costa ainda não apareceu de verdade no Sampaio Corrêa, o Ciel vem mostrando por que é titular do Sampaio Corrêa, apesar de não ter marcado o gol contra o Brusque, foi fundamental na parte ofensiva ali da finalização. Boas finalizações, boas infiltrações, inclusive driblando o zaga e dando passe para finalizações de seus companheiros. Quem conversou com a gente foi o técnico Felipe Surian, falou sobre esse empate, reclamou sim do gramado do estádio, mas não no sentido que é um estádio com gramado ruim ou desgastado, mas um campo em que o Sampaio Corrêa não está acostumado a jogar, um campo liso, como ele usou em suas palavras. É um campo pesado, é um campo diferente daquilo que a gente está acostumado a jogar, um campo com a bola rápida, né? Muito escorregadio, choveu bastante durante a semana, né? Tivemos dificuldade, principalmente de segurar a bola, de ter posse de bola no primeiro tempo. A gente conseguiu ajustar em algumas situações para a segunda etapa, neutralizamos, né, o adversário e buscando, é claro, fazer o gol, mas é sempre bom pontuar, né, e mais um jogo não levar gols. Agora é pensar no Botafogo no sábado. O destaque da partida, né, o goleiro Mota do Sampaio Corrêa, também conversou com a gente, falando sobre a felicidade de mais uma vez ter feito um bom jogo e somado um ponto fora de casa, que é fundamental nesta competição tão longa quanto a Série B. A gente sabe que jogar aqui é um jogo difícil,
tem o clima, tem tudo, a viagem, que essa viagem, nossa senhora, a gente não dormiu e não treinou. Mas Deus é fiel, graças a Deus a gente pôde guerrear aqui no campo, time qualificado, time do Brusque, rapaziada, vem jogando junto bastante tempo. E é isso aí, primeiramente agradecer a Deus por tudo. E é isso aí, estamos na luta, Sampaio saiu, luta, disposição e garra. Vamos pro próximo, glória a Deus. Feliz por mais uma boa atuação, mais uma boa partida com a camisa do Sampaio Corrêa. E falar do Mota, né, já tá ficando até chato, porque o cara não é só regular, mas ultrapassa aquela linha ali acima da média, né? E eu fico feliz também porque quando o Sampaio anunciou o Mota, nós falamos aqui, ó, Sim. O Sampaio tá trazendo um excelente goleiro, tá trazendo até meio time, né? E quando todo bom time começa pelo grande goleiro. Então, ali o setor defensivo de Sampaio Corrêa, principalmente na mão do Mota, tá bem servido. E o goleiro reserva também chegou do São Bento, também tem muita qualidade. Então, Sampaio Corrêa tem um Mota aí, que é um excepcional goleiro, e tem um suplente, caso precise, também no mesmo patamar do Mota. Tá de parabéns o Mota pela grande partida que foi realizada ontem. É o Daniel Luiz, que veio do São Bento, né, reserva do goleiro Mota, titular absoluto do Sampaio Corrêa. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta, tudo sobre o Motoclube, que vai viajar amanhã, na quinta-feira, para encarar o Paragominas fora de casa. Estamos de volta agora com informações do Motoclube de São Luís, que vem de uma vitória consistente e contundente no momento muito certo e esperado. O técnico Carlos Ferro ficou bastante feliz com a vitória, com o elenco, em como o time jogou. Mas a vitória já passou, foi no final de semana. O Motoclube segue sua programação, segue sua preparação. Ontem esteve no Nilzinho Santos, continuando sua preparação, porque na quinta-feira já viaja para encarar o Paragominas no final de semana. E quem traz as informações para a gente é a Mariane Dias. O rubro-negro maranhense tem o Wallace Lima e mais opções para o jogo contra o Paragominas pela 4ª rodada da Série D. O atacante Wallace Lima desembarcou na tarde da última segunda-feira em São Luís e se apresentou ao Motoclube no treino da última terça-feira no estádio Nilzinho Santos. A última passagem do jogador foi no Patrocinense e volta para sua 3ª passagem no Motoclube, onde acumula um saldo positivo de 17 jogos e 12 gols. O Wallace Lima comentou com a gente sobre o seu retorno ao clube. Cara, espero que dessa vez a gente possa conquistar nossos objetivos, né? E venho para a minha 3ª partida aqui. Quero deixar um legado muito bom. Espero que todos nós podemos conquistar nossos objetivos. Cara, vestir a camisa do Mota é sempre bom, né? Nunca tô despreparado, sempre quando eu venho para jogar e para fazer gols. Porque é importante dar alegria para essa torcida que é maravilhosa, né? E todo mundo sabe o quanto essa torcida nos ajuda, nos apoia. E espero mais uma vez poder contribuir com bastante gols. Se houver condição de jogo até sexta-feira, o atacante vai poder entrar para enfrentar o Paragominas no domingo, pela 4ª rodada da Série D. Além de Wallace Lima, o volante Vander, que chegou ao clube na semana passada por empréstimo do Tombense, também espera ganhar condição de jogo para poder disputar uma vaga no time titular. Outro recém-chegado é o ponta esquerda Romeu Silva, jogador de 24 anos e maranhense, mas que ainda não defendeu um time local. Romeu tem passagens pelo futebol da Austrália e retornou a São Luís e devido à pandemia não conseguiu voltar. E agora busca um espaço no Motoclube. Além de ser um possível reforço ainda na Série D, o Motoclube aposta numa jogada de marketing, usando a imagem do digital e conseguindo patrocinadores. Além de jogador, Romeu Silva também é influenciador, com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. E fala justamente sobre separar esses dois lados. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? Estar vestindo a camisa do Mota. É o primeiro clube que eu vou estar jogando aqui no Maranhão. Eu venho de passagem de fora do Brasil, né? E no Brasil essa é a minha primeira passagem no clube profissional. Eu estou muito feliz e sei a responsabilidade que é vestir essa camisa assim. Eu já vinha treinando, né? Aqui no CT. E alguns torcedores vieram falar comigo, me respeitaram, me apoiaram também, que isso é muito importante, o apoio da torcida. E minha forma de retribuir é fazendo boas partidas, fazendo gols, que é o meu mais forte, né? E dedicação também dentro de campo, que o torcedor motense vai ver muito sim da minha parte. Assim, vou deixar bem claro aqui que meu lado de digital influencer, produtor de conteúdo, é fora a parte de futebol, né?
Para quem não sabe, eu jogava no futebol da Austrália, passei um ano jogando no futebol da Austrália. E futebol sempre foi um sonho, sim. E tem um lado o Romeu, jogador de futebol, tem um lado o Romeu, produtor de conteúdo. E o jogador de futebol é um cara que sabe jogar futebol, um cara dedicado e um cara esforçado dentro de campo. O gigante da Fabril não tem desfalques por conta de cartões. Mas o departamento médico, o volante Abu, segue em tratamento esta semana. Enquanto isso, o lateral direito Diego Renan foi liberado para trabalhar com bola esta semana e pode reaparecer entre os relacionados. O técnico Carlos Ferro acompanhou ontem um amistoso entre o Sub-20 e o time reserva do profissional, observando suas opções enquanto o titular fez um regenerativo no estádio. O time embarca na quinta-feira no início da tarde para o Pará e tem chegada prevista em Belém às 2 horas de quinta-feira. Depois o time segue viagem aproximadamente de 5 horas para Paragominas. Ontem à tarde, lá no Nilzinho Santos, o Motoclube apresentou um combo ofensivo. O Wallace Lima, atacante, centroavante, e Romeu Silva, um ponta esquerda de 24 anos, que é sim digital influencer, mas também jogador de futebol com uma excelente passagem fora do Brasil, principalmente. Tadeu, são peças que Carlos Ferro vai ter à disposição. O Wallace Lima já, inclusive, deve cair para essa próxima rodada. O Romeu Silva tem uma transferência da Austrália, então é um pouco mais burocrática para acontecer, mas são peças fundamentais no ataque do Moto. A transferência demora um pouco, né? Tem que ter esse trâmite legal. Lá o Romeu são 10 jogos e 9 gols, quase um gol por jogo, então é uma marca assim, muito expressiva jogando lá na Austrália. E o Wallace Lima nós já conhecemos, né? E o Wallace Lima, a diretoria tem que fazer o possível para ir ganhar condição de jogo já na sexta-feira, no máximo na sexta, para jogar no domingo, que é um grande reforço para o rubro-negro. A Mariane Dias trouxe as informações completas, né, todo o raio-x do Motoclube. Nós vamos ficando por aqui, amanhã muito mais. Além disso, tem um recado, né? Tem um recado de um projeto muito legal, muito interessante, que estão arrecadando kits de higiene para as pessoas que estão internadas com Covid-19, não é isso, Tadeu? O Instituto Mucama, com o Instituto do Projeto da IBOA, nós estamos arrecadando kits de higiene pessoal, né? Escova dental, creme também, pente, tudo que é necessário de higiene pessoal para as pessoas que estão internadas com a Covid-19. Então vai lá no Instagram, logo mais estaremos anunciando melhor no Instagram. E tudo que você pode doar, não fique receoso. Doe, que é muito importante para esse projeto, que está ajudando muitas pessoas que estão necessitadas e estão no hospital pela Covid-19. Que está aparecendo na tela aqui, além do Instagram do Tadeu, é o Pix da instituição. Caso você não consiga ir lá deixar, pode doar R$1, R$2, 50 centavos, R$10, o que você puder, ajude essa causa que é muito nobre e muito importante. O Esporte Goiás vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta com muito mais informação.